Olá, você sabe o que é um milagre? Você já presenciou alguma situação em que você diz: isto é um milagre? Alguém se levantou de uma cama de UTI e voltou a ter uma vida normal? Alguém que estava desenganado dos médicos e ficou curado? Alguém que se encontrava numa situação complexa, né? Todos diziam sem saída e a pessoa conseguiu resolver o problema dela. Alguém que deu um passo à frente e foi o suficiente para se livrar, né, de ser atropelada ou de um acidente grave. Alguém que eventualmente, né, capotou com o carro, né? Depois abriu a porta e saiu andando e todo mundo ficou assim: que isso? Milagres acontecem? Sim, milagres acontecem. E é sobre isso que eu quero falar agora. Se você se interessa por esse assunto, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, dá um joinha e compartilhe o mesmo, que é de extrema importância para que outras pessoas possam ter acesso ao mesmo. Esse é o nosso interesse. Enfim, o que é milagre? Segundo o dicionário, milagre é qualquer indicação da participação divina na vida humana. Mas também tem um outro significado. Este significado, né, é aquela percepção, né, da ciência versus a religião. Certamente que esta definição vem da época dos religiosos, da Igreja Católica, por exemplo, que era quem ditava as regras da ciência no mundo ocidental, né? E tem uma segunda definição que consta também no dicionário de Oxford. É um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Gostei. Inexplicável pelas leis naturais. Só que eu trocaria inexplicável pelas leis naturais, eu colocaria inexplicável pelas leis atuais ou conhecidas. Porque aí está o segredo do milagre. O segredo do milagre, veja, essa palavra foi tão explorada, inclusive pelas religiões, e até hoje, eventualmente explorado, mas já foi muito explorado na época que existiam os santos que faziam os chamados milagres, né? E a igreja explorava muito isso, e teve época que a própria igreja perseguiu esses próprios santos, né, por estarem praticando milagre. Mas a verdade é que para a ciência, quando eu falo de ciência, eu falo de uma ciência que tem um interesse, né, de rechaçar esta palavra, porque ela quer ser a detentora da verdade, né? E aí ela passa a rechaçar: não, isso aí é um milagre, isso aí não é uma coisa que tem comprovação científica, né? E eventualmente, veja bem, você está ali acometido de uma doença em que, poxa, a pior coisa que o médico pode dizer é: olha, vai para casa, você só tem alguns dias. Eu acho isso uma covardia, fazer isso com o paciente, né? Dizer para ele: olha, a sua situação não tem cura. Seria mais honesto dizer: olha, procura um outro local, né? Ou pelo menos dizer: olha, dentro da medicina convencional ocidental, você nós não temos instrumentos para resolver esse teu problema, né? Fica à vontade para procurar outros meios, mas a medicina tradicional, convencional, ocidental, não consegue resolver esse teu problema. Do que dizer para a pessoa que a doença não tem cura, que ela está com os dias contados, ou que ela está desenganada. Desenganado é o que até tudo bem, mas não é a pessoa que está desenganada. Que está desenganada é a ciência, que não conhece as leis que possam dar a solução ou encaminhamento para aquele problema. Correto? E aí, o que são milagres, afinal de contas? Milagres, né, e nós vamos citar aqui, são leis que nós desconhecemos. Nós desconhecemos as razões e os motivos que levaram a obter uma resposta, um resultado final, que as pessoas chamam de milagre porque elas desconhecem. Elas conhecem o modus operandi. Entende? Milagre existe? Obviamente que existe. A nossa mente tem a tendência a exaltar, né, aquilo que desconhece. Mas esta exaltação, ela não está livre de uma coisa chamada fé e de uma coisa também chamada
eu diria, de avivamento espiritual, ou um acordar de que algo a mais existe, isto é fundamental, né? Entendermos isto. Porque o que a ciência se baseia? A ciência se baseia, né, nos 5 sentidos físicos. E o que nós chamamos de milagre, excede esta percepção, excede aquilo que eu já conheço. O nosso cérebro, ele só assimila aquilo que ele já conhece, né? Ele só consegue assimilar quando ele faz comparação com o que já existe lá dentro e ele aceita como uma verdade. Agora, quando se trata de algo novo e que ele desconhece, aquilo para ele é como algo estranho. E aí nós chamamos de milagre. Simples assim. Mas eu, particularmente, eu acho que nós não deveríamos rechaçar aquilo que a nossa mente desconhece. Até porque, dentro da metafísica, nós sabemos que a nossa mente, ela é extremamente limitada. Ela é incapaz de conhecer e perceber coisas que vão além da sua ótica, da sua percepção. A nossa mente quase sempre está presa aos 5 sentidos. E o que nós chamamos de milagre são percepções extrasensoriais. Vai além dos 5 sentidos. Quem tem vidência para ver, vê. Eu vi um médico operando esta pessoa no plano espiritual. E essa pessoa vai até vai fazer um exame e constata que realmente ali houve uma cisão, um corte naquela região e ela passou por uma cirurgia. Ela não passou por nenhuma cirurgia física, mas houve ali a comprovação de algo. E existem outros casos, por exemplo, eu assisti, né, um vídeo onde na China é muito comum haver a cura executada por terapeutas, né? É muito comum procurar terapeutas, a medicina alternativa na China, porque a China não tem sistema de saúde adequado para toda a sua população, a verdade seja dita. Então o que acontece? Existia lá um método que eles usavam, né? E que esse método consistia em curar qualquer doença através de palavras, né? E magnetismo, né? A imposição da mão, né? E palavras faladas por aquele que estava executando aquela cura. Eles pegaram aquele paciente que estava com um câncer mais ou menos desse tamanho, um cancro enorme, né, no seu estômago, e colocaram um aparelho, né, televisivo, eu não me lembro se foi laparoscopia ou se foi endoscopia, mas foi colocado ali, né, no aparelho de TV. Eles pegaram, filmaram aquele câncer, né, tá ali, ele ficou congelado, e do lado oposto o vídeo mostrava, né, o câncer sendo curado, a partir do momento em que a pessoa ia falando aquelas palavras e ia impondo as mãos naquele paciente. Olha, você via no vídeo o câncer diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, até desaparecer por completo e a pessoa se levantar curada. A ciência tem uma explicação para isto? Não tem. Não tem. Como é que alguém fica curado com uma imposição de mãos e palavras faladas? Existe explicação para isto? Existe. Só que a ciência se nega a dar explicação sobre assuntos que fogem ao seu conhecimento, fogem àquilo que já se encontra, né, nos apanhados médicos, nos arquivos indexados médicos. Não tem nada em arquivos indexados médicos, né, que venham dar um suporte a uma eventual teoria acerca do que aconteceu. Então a ciência acaba rechaçando. E é por isso que eu, particularmente, eu questiono a ciência. Questiono porque ela é limitada, infelizmente. A ciência ocidental, a medicina tradicional chinesa, ayurvédica, é anos-luz na frente dessa medicina tradicional, que quase sempre busca equipamentos, tecnologia, né, para suprir uma dificuldade que possui. Ora, se você tem uma percepção extrasensorial, você consegue ver um órgão através de uma evidência, por que não desenvolvermos essa capacidade em outras pessoas, né? Se você tem a capacidade de ouvir seres, de ver espíritos, por que aquele que não vê combate este que vê? Não seria mais humilde dar um pouco mais de atenção a esse que está vendo?
Agora, é lógico que você vai ter que saber se há coerência naquilo, não é simplesmente acreditar, olha, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Realmente existem charlatões, existem pessoas que manipulam a fé das outras pessoas. Mas não é porque existe isso que eu vou negar algo que eu presenciei como sendo um milagre, né? Porque eu desconheço, mas que eu vi, eu presenciei essa situação, eu não posso negar isto. E Jesus, quando curava, né, ele dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele não dizia, eu te curei. Ele dizia, a tua fé te curou. E o que é milagre? Nós que lidamos com a energia quântica através dos nossos atendimentos, né, nós sabemos muito bem que esses milagres de fato existem. Eu particularmente trabalho em cima de crenças limitantes, mas eu já presenciei pacientes meus obterem o que nós chamaríamos de milagre, tá? Eu já atendi uma pessoa que eventualmente à distância essa pessoa teve uma cura. Ela estava com o peito inchado, eu soube de antemão que aquilo ali se tratava de um problema espiritual até, né? E falei, olha, vamos tratar, vamos trabalhar em cima disso. E no dia seguinte o peito dela começou a diminuir, né? Dentro de alguns dias ela não sentia mais nenhum sintoma daquilo que ela estava sentindo. Muita gente vai dizer, isso é um milagre. Eu diria que, né, consciente ou não, nós utilizamos o que? O poder da palavra, né? Nós usamos o poder da palavra e da emanação de uma frequência, de uma energia. E com a assistência, sem dúvida, né, que nós invocamos nesse momento a assistência espiritual, mas que essa pessoa ficou boa, ficou. Tá certo? Que leis são essas? Leis espirituais. Mas se nós levarmos isso para o ponto de vista do que já se encontra escrito, ora, você pode estudar as leis do subconsciente, porque quando nós falamos do subconsciente, do consciente, né, do eu superior, né, porque na verdade, nós invocamos o eu superior, as energias superiores, para nos auxiliar, né, a dar a palavra certa para aquele órgão, para aquele corpo. Todas as pessoas com que nós fizermos isto vão ficar curadas? Não. Eu tenho que dizer que não. Por quê? Porque o que nós observamos, como isto acontece, eu não sei explicar, eu só sei dizer que, né, as células do organismo, elas são suscetíveis a uma palavra falada. Elas são suscetíveis a uma energia emanada, frequência, né? Para você curar alguém, você tem que estar com a frequência do amor. Você tem que estar na frequência de querer e desejar que aquela pessoa fique curada. E quando você está nessa frequência, você adquire uma energia que te dá a certeza de que aquilo está sendo emanado para aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa vai ser beneficiada com aquilo, porque a pessoa precisa estar aberta, ela tem que estar livre de crenças. Vamos ver se isso aí funciona mesmo. Não vai funcionar. Não vai, porque você já colocou uma barreira. É visível que você não acredita. Então você fecha, quando você diz que vamos ver se isso aí é, e você faz essa pergunta, né, baseado numa crença de que você não acredita, o que eu percebi é que nosso inconsciente, nossas células e moléculas, né, eu diria até conseguir atingir um átomo do corpo de uma pessoa, né, e as partículas subatômicas, para você conseguir chegar até lá, através de frequência, é necessário que haja uma abertura para isto, né? Porque quando nós dizemos isto não funciona, você está certo, você está transmitindo esta lei para o teu corpo e o teu corpo passa a acreditar assim. Quer ver um exemplo? É a mesma coisa quando você diz para uma pessoa, você está diabético, você é diabético, isto não tem cura, você vai ter que conviver com diabetes o resto da tua vida. E você acredita. Você vai conseguir se libertar do diabetes? Não, porque você acreditou no que o médico te disse. Na verdade, a medicina, ela desconhece a cura, mas dizer para um paciente que aquilo não tem cura é de uma arrogância, de uma presunção fora do comum. A mesma coisa dizer, olha, você tem câncer e você tem tantos dias, aproveite, vai tomando. Se você acreditar nisto, você fechou as barreiras, o teu inconsciente fecha as barreiras, né?
e de forma que isso não consegue chegar às células que precisam receber a informação da cura. Deus criou o mundo através do verbo e de frequências. Da mesma forma, nós podemos curar qualquer pessoa e a nós mesmos através do verbo e de frequências. Tá certo? Certamente que mudanças de hábitos, a mudança de conduta psíquica, psicológica, uma pessoa que tem um ódio dentro dela, como ela vai ficar curada do câncer? Ela primeiro tem que remover esse ódio, né? Que é uma das causas principais. A pessoa que não se ama, ela se odeia, ou ela não se perdoa por um determinado caso, ela pode ter um câncer, ela pode ter uma doença autoimune. A pessoa que permite certas situações na vida dela que precisam ser modificadas, condutas psíquicas, psicológicas, precisam ser modificadas. Você está comendo açúcar em excesso, porque você quer adoçar a vida, ou você está inseguro diante do elemento terra, você precisa pisar, então você começa a comer açúcar que está ligado ao elemento terra, vai danificar o seu pâncreas, porque vai sobrecarregar esse pâncreas, e uma hora ele vai ter dificuldade de produzir insulina. Eventualmente, a célula já nem vai mais aceitar, peraí, bate aqui não, já tem açúcar demais aqui dentro. E agora você está ouvindo falar hoje de diabetes, né? O Alzheimer é como se fosse uma diabetes cerebral, são as células do cérebro com excesso de açúcar. Olha que absurdo chegamos. Então está na hora de mudar certos hábitos também, né? Porque não tem milagre se a pessoa não colaborar, se a pessoa não contribuir. E quando acontece um acidente, por que a gente é livrado? O nosso inconsciente é fantástico. Ele consegue, o nosso cérebro, nós temos 3 cérebros, né? O neocórtex, que está ligado ao intelecto, né? E todas as funções intelectuais, né? Nós temos o sistema límbico ligado ao emocional e temos o sistema reptiliano, que está ligado ao motor instintivo sexual. Esses 3 cérebros, em perfeito equilíbrio, você estando numa frequência boa, né? Você consegue, né? Porque é tudo uma questão químico e biológico dentro do seu corpo funcionando perfeitamente. Você está em estado de alerta novidade, está dirigindo ali. Você não está com a tua mente ocupada em outras coisas, sabe? Porque não precisa nem de vir um outro carro na sua direção. Se você estiver dirigindo e está preocupado com alguma coisa, eventualmente você pode bater num poste, pode atropelar uma pessoa, avançar o sinal. Mas se você está tranquilo, mesmo vindo um carro oposto, você já sabe que tem que virar para a direita, é uma coisa automática. O cérebro já emite aqueles, né? E você automaticamente vira o carro e sai. Mesma coisa, você está caminhando na calçada, vê um carro invadindo a calçada, você sabe que tem que parar, você sente alguma coisa e dá um pulo para trás, aquele carro, se você não desse esse pulo para trás, aquele carro vai te atropelar, e você chama isso de milagre. É uma questão única e exclusivamente de estar em alerta novidade, em estar em equilíbrio, em estar em perfeita conexão com o seu eu superior. E isso se dá quando você está em equilíbrio. Deus só pode ajudar o ser que está em equilíbrio. É que nem rezar e orar. Se você rezar e orar em perfeito equilíbrio e consciência de que Deus pode resolver o seu problema, Ele vai resolver. Agora, se você vai lá, Lamentações de Jeremias, Deus, vida, você vai rezar, vai rezar, vai rezar, e quanto mais rezar, mais assombração vai aparecer, porque você não está, né, transferindo esse poder de cura para o Criador. E onde está o Criador? Ele está lá nas nuvens? Não. Ele está acima de pairando sobre cada um de nós. Então, gente, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha e compartilhe o mesmo. Ok? Shalom. Namastê.